Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia e eu trago aqui hoje mais um episódio do nosso programinha, nessa nossa semana da economia. E hoje eu vou estar aqui trazendo um detalhamento maior sobre a macroeconomia. Amanhã eu vou estar detalhando sobre a microeconomia. Então, como eu já falei ontem, né? Já trouxe aqui os principais conceitos, né, de cada uma. E em relação à macroeconomia, para resumir, a gente poderia aqui estar, né, resumindo aqui esse conceito, que a macroeconomia, né, é aquela parte da economia responsável pela análise de aspectos, né, que vão estar envolvendo ali a movimentação do sistema econômico, só que de forma mais abrangente, né? A análise macroeconômica ela está mais focada em um agregado, né, em uma região específica, um país, né? Algo que já traga assim um resultado geral. Por isso que a maioria, né, dos indicadores econômicos que são essas referências, né, utilizadas na macroeconomia, são trazidas em forma de percentual, porque você já tem uma ideia assim, do Brasil inteiro, né? Qual é a porcentagem disso aqui? Do mundo, qual a porcentagem daquilo ali? Então, essa porcentagem ela já traz uma forma generalizada. É diferente da microeconomia, que já está mais voltada para os detalhes, né? Para as partes menores das quais nós fazemos parte. Mas isso não significa que a gente não está ligado a, desculpe, a macroeconomia. Claro que nós estamos totalmente, porém de forma mais, né, indireta. Nós estamos por trás dos bastidores, digamos assim, da macroeconomia. Mas então, para a gente entender melhor, eu estou trazendo aqui hoje, na verdade, né, é um detalhamento maior justamente para que você possa se enxergar, porque esse é o meu objetivo, né? Trazer a economia aqui dentro do meu trabalho como educadora financeira é para que você possa realmente estar cada vez mais se enxergando dentro disso, né? Você vai observar que mesmo situações que podem não parecer, né? Como esse caso aqui da macroeconomia, pode não parecer que você não tenha ligação. Pode parecer que você não tenha ligação, pode parecer que você não tem nada a ver, mas você vai conseguir perceber através desses detalhes de hoje, que nós estamos ligados sim à macroeconomia e ela mais ainda está ligada a gente, né? Que a gente precisa se ligar nela, né? Através das notícias, para poder entender, só para a gente perceber assim, nossa, ali, ó, Luciana falou, eu assisti os vídeos dela e consegui, né, ter esse entendimento. Agora eu tô vendo ali, né, a notícia ali falando sobre o PIB, a notícia falando sobre a taxa de emprego, a notícia falando sobre a taxa de inflação, sobre a taxa Selic, né? E o que vem a ser isso aí? São justamente as referências, né, que a macroeconomia toma como base para poder, né, fazer essas análises e os resultados principalmente. Mas diante disso aí, antes de estar, né, detalhando sobre esses indicadores, sobre essas referências, eu poderia aqui trazer para vocês qual é a finalidade, né, da macroeconomia. Finalidade ou objetivo, no caso, né, que é a mesma coisa. Então, a macroeconomia, ela visa entender, né, quais os elementos estão alterando a realidade econômica, né, daquele determinado local, seja país, seja o mundo, ou seja um local, né, mais específico. Então, diante desses aspectos, né, que provocam essas alterações e principalmente os impactos, a macroeconomia visa analisar isso. E para que isso? Porque, digamos assim, né, é preciso verificar o que está acontecendo, né? Aí vem ali aquela informação do que está acontecendo com relação ao emprego, com relação, né, aos preços, com relação às situações que estão ligadas à economia. Mas assim, não somente isso, mas por que está acontecendo aquilo, né? Por que está acontecendo isso? De onde está vindo isso? Então, essa análise, né, é a finalidade da macroeconomia para que possa estar sendo compreendido, né? Quais estão sendo esses aspectos e principalmente, né, os motivos, qual a justificativa de onde é que está vindo isso, qual a origem, né? E então essa análise é feita baseada nisso. E para que isso também, né? Para que a macroeconomia possa conseguir, né, direcionar aquele local a tomar decisões que venham, né, estabelecer, que venham cumprir, na verdade, desculpe, as metas que são estabelecidas para a economia. Então, quais são essas metas? O crescimento da economia em si, né, que é a principal meta, e que está relacionada a outras metas, que é a estabilidade de preços, o controle da taxa de inflação e o pleno emprego.
Então, cada meta dessas aí, né, o crescimento da economia. Lógico, o crescimento da economia vai estar mostrando, né, que a economia do país, ou seja, os aspectos econômicos do sistema econômico está funcionando bem. Então, quanto maior o crescimento da economia, melhor o funcionamento dela. Melhor para a população, para o governo, para as empresas, né? E em pleno emprego, por exemplo, aí a pessoa pergunta assim, o que significa pleno emprego? Eu lembro que desde a época que eu estudava, isso gerava uma certa dúvida, né? Porque a pessoa ficava assim, o pleno emprego significa o quê? Que está todo mundo empregado? Não é exatamente isso. Como eu falei aqui, a macroeconomia, ela está mais envolvida com o agregado, né? Com aquilo que é geral. Então, é um percentual. Então, se é um percentual, como eu falei, sobre o crescimento da economia, significa que a economia está perfeita? Acredito que isso a gente nunca vai ter. Mas, quanto maior a porcentagem, significa que a economia está ficando melhor. Mesma coisa, se for diminuindo, significa que a economia está, né? Então, por trás disso, né, que são os bastidores, aqui está mostrando que as empresas, né, estão passando por um momento de crise, né, aí está aquela baixa, aí, consequentemente, nós como indivíduos também, então por isso que a gente está ligado à macroeconomia. Só que ela vai estar trazendo, né, como resposta, como resultado, aquilo que é um apanhado geral, que não significa que está todo mundo desse jeito, mas é uma porcentagem, né, que vai estar influenciando nesses resultados. Então, o pleno emprego, como eu estava falando, ele não significa que está todo mundo empregado. Porém, o alcance do pleno emprego, ele vai sendo, né? Vai se aproximando à medida que as pessoas elas conseguem, né, se empregar, se realocar no mercado de trabalho mais rápido, porque ele está ligado, claro, ao emprego formal. Então, quanto mais rápido, né, as pessoas vão se, né, estabelecendo, né, impostos à lei de emprego, aí a taxa do emprego ela vai aumentando e, consequentemente, o desemprego vai diminuindo. Então, esse é o alcance do pleno emprego. É mais ou menos essa ideia. E nós temos o controle da taxa de inflação, né? Que ele é extremamente importante, é algo que nós, infelizmente, temos vivido de forma terrível aqui no país. Então, é necessário mesmo, vamos até aproveitar aqui esse vídeo, né? Ou vamos aí, pessoal, né? Se acelera aí, através da macroeconomia, vamos ver o que está acontecendo para poder trazer esse controle, né? Essa taxa de inflação está muito alta e está impactando de forma muito negativa mesmo na nossa vida, né? Então aí só observe como isso aí tem a ver com a nossa vida. Quando a gente se assusta, quando a gente se chateia, tem gente que até xinga, quando vai vendo ali o preço da gasolina, né? O preço do combustível vai aumentando e a gente vai ficando pelos cabelos. Então por quê? Por causa disso, né? A taxa de inflação está descontrolada. É preciso controlar. Vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos entender, quem sabe a gente, né? Entendendo, tem esse objetivo de movimentar a população com esse entendimento, com esse conhecimento mais aprofundado, justamente para poder a gente saber, né, o que está acontecendo e até mesmo para a gente conseguir, né, fazer a nossa parte. Então, voltando, né, esses são os principais objetivos e finalidades dentro da macroeconomia, né? Essa análise serve para isso. Então, nós aqui, né, trouxemos aqui um resumo do conceito. Eu acabei de falar aqui sobre a finalidade, né? Quais são os motivos, né? Quais são os objetivos da macroeconomia, o que significa melhor essa análise e está dentro dessas metas, né? Essas metas são o principal ponto da macroeconomia. Mas digamos que seja, se fosse um barco, digamos assim, né? Para que ela alcance essas metas, ela precisa tomar decisões. Mas como é que poderia estar tomando essas decisões? Vamos aqui, né, dizer que a macroeconomia tem uma bússola. E essa bússola, dentro dela, né, que tem ali aquelas direções, dessas direções, no lugar ali do norte, sul, leste, oeste, né, sudoeste, essas coisas, digamos que a gente vai ter os indicadores econômicos. Então, os indicadores econômicos, como o PIB, né, a taxa Selic, a taxa de inflação, são esses indicadores que vão estar dando esse norte para a macroeconomia. Então, o que significa dizer, né? Eles são referências financeiras, né, que a gente pode também ter como resultados, que eles vão estar ajudando a apontar, né, esse conjunto, né, e do número variedades, né, de variáveis que compõem o momento da economia, o momento que a economia está vivendo. Então, diante, né, dessa volatilidade, né, do mercado, a gente observa que a economia ela vive, né, essas variações assim. Por isso que o gráfico ele é muito utilizado para poder representar a economia, porque a gente observa que a economia ela nunca consegue viver
aquela forma linear, né? De estar sendo constante. Então tá sempre assim, sobe, desce, sobe, desce. Por causa disso, é uma volatilidade muito grande e por isso esses indicadores são importantes, porque vão estar sempre pontuando esses resultados para dar esse norte, como eu falei, né? Por isso que eu fiz essa comparação com a bússola, porque a macroeconomia, para fazer essa análise, ela precisa desses indicadores e esses resultados vão estar norteando as decisões, né? E as posições que vão precisar ser tomadas para que o alcance das metas, né, venham continuar sendo os principais objetivos da análise macroeconômica. Então, eles vão estar facilitando essa análise, né, para que esse fluxo, essa movimentação, né, da economia venha a ser estudada e venha a ser, né, direcionada, digamos assim. Então, quais seriam esses indicadores econômicos? Nós temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, o PIB, ele sobe, ele desce, como a gente vê nos países, e ele representa o quê? Ele é medido em porcentagem e ele vai estar representando, né, o que a gente pode aqui resumir para ter um entendimento melhor, o comportamento, né, da economia em si. O PIB está muito ligado ao crescimento da economia, que é uma das metas da macroeconomia, porque ele vai estar medindo justamente isso, o comportamento aqui, né, do fluxo econômico em relação à produção, compra, venda, né, daquilo que a gente movimenta aqui embaixo na microeconomia. Só que esses resultados sobem e a macroeconomia ela já traz, através do PIB, para a gente ter esse entendimento se a economia está crescendo, se a economia está descendo. Então o PIB ele vai estar norteando isso. E nós temos também a taxa Selic, é um indicador econômico também, inclusive, né, falando sobre ele hoje é muito importante porque acabou de subir. O que viria a ser a taxa Selic? Ela é uma taxa que está relacionada ao controle da inflação. Quando a inflação está muito grande, que envolve a alta dos preços, né, no mercado, a taxa Selic ela já está ali sendo analisada pela macroeconomia e quando ela sobe, o intuito dela é controlar essa inflação. Então, nós estamos ali, né, vivendo um período de inflação muito alta. Então, ao mesmo tempo que a gente está ouvindo falar, a gasolina está subindo, o combustível está subindo. Então, ontem também a gente ouviu falar que a taxa Selic subiu. Então, por que que a gente está vendo muito essas notícias de que os preços estão aumentando? Significa que a taxa de inflação está aumentando, está alta. E nós estamos vivendo, infelizmente, um momento onde a taxa de inflação aqui no Brasil está muito descontrolada. E, consequentemente, a gente também está vendo muitas notícias de que a taxa Selic está aumentando muito. Então, o que significa isso? É para estar tendo, né, uma forma de controlar essa taxa de inflação. Então, observe que eu acabei de falar aqui três principais, né, indicadores. Existem muitos que são importantes também, mas como existem vários indicadores, né, o tempo do vídeo em si ele não permite eu estar falando sobre todos. Também ficaria muito cansativo, então eu vou preparar esse momento para trazer em forma de live, porque eu vou estar falando de forma mais detalhada sobre cada indicador. E aí, né, no momento da interatividade, eu vou poder estar tirando até dúvidas, falando até de forma mais profunda, assim, como é que é a nossa relação com esses indicadores. É só para vocês entenderem, né, que observe, como eu falei, dentro do conceito da macroeconomia, essa análise de forma, né, ampliada, nós vamos estar tendo ali os objetivos, que é a questão de estar analisando, né, esses pontos, esses aspectos dentro da economia que causam alterações e alterações que geram impactos, enfim. Então, além dessa análise, existem as metas da economia, que a macroeconomia é que, digamos que toma conta por causa desse aspecto, que são o crescimento da economia, a taxa de inflação, o pleno emprego e a estabilidade dos preços. E dentro de tudo isso, nós temos os indicadores econômicos. Então, tudo isso aí é para que você compreenda, né, o quanto a gente está envolvido com isso no dia a dia, não só por causa das notícias, mas para a gente compreender realmente o que é que está por trás disso, qual é o significado disso e o que é que isso pode estar representando para as nossas vidas. Eu espero que você tenha entendido, que você compreenda, né, analise bastante, né, a análise macroeconômica e amanhã nós vamos estar, né, trazendo a análise microeconômica de forma mais detalhada. Um grande abraço para vocês e muito obrigada.